Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cortes Bonde da Maromba. Aqui estão reunidos os cortes dos melhores canais fitness do país. Se você está em busca de um método simples para ter um belo shape e não sabe por onde começar, clica no primeiro link da descrição que tem tudo explicadinho lá. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Você sabe que... Você já ouviu falar do Mário Sérgio Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, ele é um professor, é um grande filósofo na nossa época, e ele fala uma coisa que chama coerência ética. Coerência ética é que aquilo que você exige das pessoas, você apresenta no dia a dia. Sim. Eu sou um médico do esporte e um ortopedista. Então não faz sentido se eu, por exemplo, fosse obeso, tivesse síndrome metabólica, né? Se eu não preservasse minha saúde, se eu não fosse aparência do esporte. Sim. Então a gente chama isso de coerência ética. Sim. E ela vale para os dois lados, né? E para qualquer profissão, né? Exatamente. Eu fui um pouco julgado uma vez que eu falei isso na internet, que perguntaram, pô, você contrataria um personal gordo? Eu falei, cara, nada contra ele ser gordo, mas eu não contrataria, porque eu espero que o cara que está me ensinando saiba o que está fazendo. Assim como ou tenha a experiência, o né, mínimo de experiência. O dentista com dente sujo, acavalado, ou com cárie, né? O médico entra no consultório médico, quando tu sai tá fumando, tossindo, e tu fala, porra, é um médico, né? Às vezes não tem nada a ver, mas é uma questão da opinião da pessoa, né? Mário Sérgio Cortella, ele fala que você tem 3 coisas importantes quando você lida em relação à busca de você ser um sujeito bem-sucedido, né? A primeira delas é a humildade intelectual. Saber que você pode aprender, e você pode aprender sempre. A segunda é coerência ética. E a terceira é você ter uma outra coisa que é super importante, que é a generosidade mental. É você oferecer as coisas para as pessoas, né? Porque tudo que a única coisa que a gente possui de fato, Léo, é conhecimento. E a gente tem que ser humilde e entender que o homem ele não é o ser mais evoluído do mundo. Se você parar para pensar, a gente conseguiu fazer diagnóstico de determinadas questões anatômicas do corpo humano sem precisar invadir esse corpo, ou seja, estou falando de diagnóstico por imagem, ressonância magnética. Ressonância magnética tem 30 anos, talvez. Né? 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade como aluno, era uma dificuldade você pedir uma ressonância magnética. Ano passado, eu rompi meu bíceps carregando uma bicicleta de spinning. Né? 1 hora depois eu estava fazendo uma ressonância magnética. Ah, mas você tem condição. Sim, mas não existia disponibilidade. Sim, hoje em dia a ressonância tem 20 anos atrás, exatamente, 20 anos atrás, você podia ter, sei lá, um jato 747. Você não fazia, porque não tinha disponibilidade. Hoje tem. Mas tem muita coisa para gente fazer. Entenda, nós estamos na era de descobrir os diagnósticos. E não descobrimos todos. Tá? Nós sequenciamos o DNA, descobrimos o que cada pedacinho dele fala para a gente em termos de informação, mas nenhum de nós consegue alterá-lo. Então vai existir, eu acredito, né, porque eu acredito no que é a modernização, um momento onde a gente consiga fazer terapia gênica de fato. Se você consegue mexer no DNA, por exemplo, você mexe no DNA de uma ferida, você consegue reconstruir, por exemplo, um membro que foi perdido. Então não preciso fazer o enxerto, sei lá, botar uma perna na pessoa. Né? Não tem a salamandra que ela perde o rabinho cresce de novo? Né? A distância da gente conseguir fazer isso com o ser humano também está na distância que você consegue ter terapia gênica. Agora eu entendi seu ponto de vista. Você tem uma outra coisa, que é a biologia molecular. Então você conhece todas as respostas inflamatórias do corpo, inclusive câncer. Tá? E o que é o câncer? O câncer é uma doença de proliferação celular desordenada, porque o seu corpo perdeu a condição de reconhecer aquela célula doente como uma célula doente. Sim. E se você pudesse reconhecê-la? É a reprodução da célula doente. Exatamente. A célula doente ela precisa se reproduzir, ela está doente, ela reproduz outra doente, é isso? E assim por diante. E ela vai invadindo o tecido, reproduzindo células que não são daquele tecido, que são inviáveis, e às vezes aquilo cresce tanto que começa a morrer dentro. Tem tumor que tem necrose dentro. Né? E aí, se a gente... É asma, tá? Não é Covid, não. Se a gente conseguisse reconhecer, ou fazer o nosso corpo reconhecer aquela célula doente,
teoricamente, ele combateria o tumor de uma forma diferente. Como a gente combate, por exemplo, na época que a gente tem o nosso sistema imunológico extremamente competente. Você acha que a medicina já não descobriu talvez algo que se aproxime talvez de uma cura do câncer e às vezes esse monopólio farmacêutico global fica segurando isso? Léo, eu sei que é meio, talvez não... Não, eu vou me dar o direito até de ser cômico aqui, de te falar dos meus sonhos da medicina, né? Eu acho que o homem um dia vai ser virtualmente imortal. Hoje tem tecnologias de impressão de órgão já. Sim, eu ia falar isso, tem uma impressora de órgãos. Né? Então, se o cara ele tem um coração doente, ele consegue, através de células que tem o DNA dele, ir lá e fazer um coração para ele bater. Isso é uma loucura, hein? Tem algumas terapias que estão tentando fazer com animais para o animal crescer com uma identidade genética igual de uma pessoa. Sim, e aí você inclusive consegue... acabou de sair, né, o transplante de coração suíno. Exato. O primeiro homem vivo que teve um transplante de coração de porco. Então pensa o seguinte. Doideira isso aí. Se fosse para escolher duas especialidades que iam fazer a medicina evoluir ou que vão ser a única medicina que existe daqui, sei lá, 500 anos, seria diagnóstico e endócrino. Basicamente tudo é endócrino. Aí você fala, e ortopedia? O cara quebrou. Então, mas se você tem uma fratura, tudo bem, você vai realinhar ela, mas aquilo que faz aquela fratura cicatrizar não é o parafuso. É o endócrino. É justamente a parte endócrina que faz com que o osso ele se reconstitua. Sim. Então, eu acho que tudo vai virar meio que endocrinologia e biologia. Aliás, nem endocrinologia, biologia molecular e terapia gênica.